Será que ética e moral são as mesmas coisas ou são coisas diferentes? Será que a Bíblia ela é universal ou ela é específica para um povo? Me responda uma coisa, os 10 mandamentos é somente para o povo de Israel ou é um princípio universal? Será que realmente eu não posso cobiçar as coisas? Será que realmente é pecado? Essas e outras questões serão respondidas nesta vídeo, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para darmos início ao segundo trimestre de 2018. Hoje, então, nós vamos dar início a uma série de estudos bíblicos onde nós vamos abordar o tema sobre valores cristãos. Então, nesse trimestre nós vamos reforçar a ideia sobre os valores cristãos. Serão 13 aulas impactantes onde abordaremos temas atuais, tá? Nós vamos falar, por exemplo, sobre a ideologia do gênero, vamos falar sobre o homossexualismo, vamos falar sobre redes sociais, vamos falar sobre doação de órgãos. Será que realmente um cristão pode doar órgãos ou não? Ou seja, toda essa problemática atual do nosso cotidiano vai ser debatido aqui nessas videoaulas. Então serão 13 encontros onde eu tenho certeza que nós iremos nos aprofundar no nosso conhecimento bíblico e no nosso conhecimento com o Eterno. Então eu peço para vocês não percam nenhuma aula, mesmo que você não for dar aula no seu dia específico, mas não deixe de assistir às videoaulas. Uma outra coisa que muitos estão me perguntando e dizem: Fábio, as notificações demoram muito para chegar para mim. Tem pessoas que eu posto no sábado, tem pessoas que vão receber só na sexta-feira as notificações. Sabe por quê? Porque eu descobri que quando você comenta e quando você clica no joinha, as notificações vão mais rápido para essas pessoas. Então você ainda não se inscreveu, aqui embaixo, tá? Tem um botão inscreva-se, ele está de vermelho, você clica nele, você se cadastra, tem um sininho, clica no sininho, porque tudo que eu posto vai diretamente para você, tá bom? E não deixe de comentar positivamente ou negativamente as nossas videoaulas, que você é notificado imediatamente, tá? Na hora que o YouTube manda os e-mails de notificação, você será um dos primeiros, tá, inscritos a ser notificado da nossa videoaula. Queridos, esse trimestre eu quero lançar um curso de teologia, isso mesmo. Eu quero lançar, o meu desejo é lançar um curso de teologia totalmente online, onde eu mesmo gravarei as aulas de teologia, mas para isso eu quero fazer uma pesquisa com vocês. Quem de vocês que me acompanham e desejam fazer um curso de teologia, tá? É essa a minha pergunta. Quem de vocês deseja fazer um curso de teologia? Serão videoaulas, provavelmente vai ser um curso de 2 anos, tá? Onde toda semana eu estarei postando uma videoaula nova sobre uma matéria específica, tá? Mas o que eu quero saber de início é quem deseja. E quem desejar, eu vou deixar um link aqui em cima ou aqui embaixo. É só você clicar nesses links, tá? Vai aparecer uma imagem aonde você vai deixar o seu nome e o seu e-mail. E nesse e-mail eu vou agradecer você pela sua participação. Ou seja, todo mundo que preencher esse
pré-cadastro, eu estou entendendo que vão desejar fazer o curso de teologia, tá bom? E aí nós vamos mantendo o relacionamento, nós vamos conversando e aí eu vou dando detalhes exclusivamente para essas pessoas que desejam fazer o curso de teologia. Vai ser um curso básico de teologia, mas você pode ter certeza que nós vamos nos aprofundar em detalhes mais apropriados das Sagradas Escrituras. E não deixe também, se você ainda não é aluno do curso de Introdução ao Hebraico Bíblico, tá? O curso está imperdível, muitas pessoas já fizeram o curso, outras estão fazendo, tá? Não deixe, vai aparecer o link aqui em cima ou aqui embaixo, você deixa o seu nome, deixe o seu e-mail, que nós vamos nos comunicando, tá? Via e-mail. Curso de Introdução ao Hebraico Bíblico, realmente as pessoas estão me agradecendo porque ele é prático, rápido e dinâmico, tá? Eu não fico muito com uma enrolação, com muita frescura, eu vou direto ao ponto. O meu objetivo é que você aprenda, que você seja alfabetizado na língua hebraica, no próprio idioma que o Senhor Jesus se comunicava e que o Antigo Testamento foi escrito. Queridos, então hoje vamos falar a primeira lição. A lição de número 1 tem como título: o que é ética cristã? E a leitura bíblica em classe se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 13, tá? Então 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, do verso 1 ao verso de número 13. Queridos, outro detalhe, não esqueça do projeto Malaquias, tá? Não esqueça de fazer parte desse projeto Malaquias. Se você é novo no canal, eu vou deixar aqui em cima o link do projeto Malaquias. E se você quiser aderir a esse projeto, eu tenho certeza que o Eterno vai continuar abençoando a tua vida, tá? E seja pelo menos orando pelo projeto Malaquias, para que Deus levante 1000 pessoas que me ajude todo mês com uma quantia, para que eu possa potencializar a área do ensino e possa alcançar muito mais vidas, além daquelas que eu já tenho alcançado. Mas lição de número 1, o que é ética cristã? Nesse trimestre, iremos abordar um assunto de extrema urgência. Esse trimestre ele vai ser um trimestre impactante, porque nós vamos abordar somente temas atuais, temas relevantes, temas que têm mexido com o nosso cotidiano. Os temas que nós vamos trabalhar nesse trimestre, ele tem afetado a escola pública, tem afetado o nosso emprego, tem afetado a nossa comunidade, ou seja, afeta-nos de vários âmbitos, porque no Liga o Jornal está comentando algum desses temas que serão abordados nesse trimestre. Então é muito importante esse trimestre, ele é assim de suma importância, porque ele vai nos reforçar a nossa posição. Porque nós estamos vivendo no mundo, parece que está de cabeça para baixo, na verdade, onde o é certo é errado agora e o que é errado está virando certo. Ou seja, então esse trimestre veio acalentar, veio reforçar o nosso posicionamento. E o nosso posicionamento, nós precisamos deixar uma coisa muito bem clara, que o nosso posicionamento tem que estar baseado nas Sagradas Escrituras. Então eu não posso basear a minha verdade em outros lugares, a não ser nas Sagradas Escrituras. Ela precisa ser a nossa única regra de fé e prática. Tópico primeiro diz assim: o conceito de ética cristã. Ponto 1. Definição geral. Queridos, o termo ética significa costumes, ou pode significar também hábitos, tá? No latim, o termo ética vem da palavra mos, e mos tem a ideia de moral, ou seja, aqui parece que ética e moral é a mesma coisa, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês agora no ponto de número 2, ética e moral. O nosso objetivo nessa aula
tá? Nessa pré-aula, o objetivo sua aí na sua classe não é transformar a tua aula em uma aula de filosofia. Pelo amor de Deus, querido. Não vai pegar livro da Cecília, não vai ficar pegando livro de filósofos, de Nietzsche, de não sei quem, para definir o que é ética, para definir o que é moral, de forma profunda. Não precisa. Porque você vai lidar com pessoas acadêmicas, mas vocês vão lidar com pessoas que não sabem nem ler nem escrever. Porque o nosso objetivo aqui é praticidade da vida. E o que eu vou ser simples e objetivo. O que é ética, Fábio? Ética é o conceito. Ética é aquilo que eu vou colocar no papel as ações da moral. Por exemplo, o que é ética? Ética, não matarás, está no papel. Não roubarás, está no papel. Não abra correspondência alheia. Não entre na casa da pessoa, a não ser se for em flagrante delito, piriri, pororó, como diz na Constituição. Ou seja, o que é ética? Ética é aquilo que é a teoria, é aquilo que o papel aceita, é aquilo que eu coloco no papel. E o que é moral, Fábio? A moral é a prática daquilo que a ética diz. Ou seja, a prática se chama moral. A teoria é ética. Então, olha que interessante. Se você conhece a teoria, você é uma pessoa ética. Tá? Aí, olha que interessante. Aí, se eu pratico aquilo que eu estou aquilo que está na ética, eu sou moral. Eu tenho a moralidade, ou seja, então perceba que a ética e a moral, elas são muito intrínsecas. É claro que tem alguns filósofos que vão dizer que é a mesma coisa, outros vão dizer que são antagônicas, outros vão dizer que elas casam em alguns momentos, mas o que eu quero que vocês entendam, que essa é a proposta da nossa aula aqui, é a proposta do nosso autor, é mostrar que ética, para alguns autores, é a teoria. É aquilo que nós definimos como verdade, tá? Ou como conduta, nem como verdade, como conduta. E o que é moral? É a prática da teoria. É quando eu pratico a ética, aí eu estou sendo uma pessoa de moral. Ou seja, a moralidade está dentro de mim, porque eu estou praticando a ética. Ou seja, eu estou praticando os bons costumes, eu estou praticando os valores, eu estou praticando a conduta que me disseram que eu deveria praticar. Ok? O ponto de número 3 diz assim: ética cristã. Então nós já vimos o que é ética, já vimos o que é moral, vimos a diferença entre elas e agora nós vamos abordar a ética cristã. Tá? Existem alguns tipos de ética institucional, não me importa isso, não é visto para a classe. Então o que você precisa definir de forma rápida e sucinta é a diferença entre moral e ética para a sua classe e mostrar para eles que nós temos uma ética. A nossa ética chama ética cristã. Eu acabei de definir ela, acabamos de definir no ponto 1, no ponto 1.2, tá? E uma coisa que eu preciso deixar muito claro, que a ética, a ética cristã, ela está baseada na onde? Nas Sagradas Escrituras. A nossa ética não está baseada em filosofia, não está baseada em livros de autoajuda, não está baseada em nenhum outro compêndio acadêmico, escriturístico. A nossa ética está baseada nas Sagradas Escrituras. Tudo que estiver fora das Sagradas Escrituras para nós não serve. Então a nossa ética, a ética cristã, está baseada nas Sagradas Escrituras. Então é isso que nós precisamos colocar na cabeça, começar a entender que a nossa regra de fé chama-se Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é um compêndio, de códigos éticos, mas ela diz para nós como nós devemos nos comportar diante de Deus e diante da sociedade. A finalidade dela não é
um compêndio de códigos éticos, porque ela não é um livro de ética, ela é um livro que te leva para o céu, ela é um livro que te conduz a Deus, aonde você tem um relacionamento profundo com Deus, mas nesse relacionamento ela estabelece valores, padrões de condutas, e esses valores e padrões de condutas nós denominamos ética, ou seja, é a maneira que você vai se relacionar com o eterno e com o próximo. Então por isso que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ponto 4. Princípios da ética cristã. Me responda uma coisa, você sabe me dizer o que significa a palavra princípio? Então olha que interessante, vamos definir aqui o que é princípio. O que é princípio? De forma rápida e sucinta e objetiva, princípio é uma ideia que você extrai de um fato, que você extrai de uma situação, de um episódio, de alguma coisa que lhe acontece. Ou seja, daquele fato você tirou um princípio, você tirou uma verdade máxima daquela situação. Ou seja, aquela situação fez você refletir sobre alguns princípios da vida. Então essa que é a ideia de princípio, é quando você pega o cerne, quando você pega a ideia central de um fato, de um episódio, de alguma coisa que te acontece. Então isso nós chamamos de princípios. Por isso que nós podemos afirmar então que princípios dentro das Sagradas Escrituras, eles são universais e são imutáveis. O que significa universal? Ele não é para um povo, para uma época específica, ele é para a totalidade. E ele é imutável, ou seja, ele não muda. Princípio não muda, Fábio? Princípio não muda. Ou seja, fatos vão mudando, circunstâncias vão se adequando conforme vai passando o tempo, o local e a estação. Mas o princípio não. O princípio permanece. A ideia central permanece. É isso que vocês precisam entender. O que é princípio? É a ideia central de um fato. Lembra quando os discípulos reclamaram para Jesus que pessoas estavam pegando milho ao sábado, e Jesus cita o caso de Davi? Qual é o princípio que ele estabelece ali? Ele estava duas leis, a lei do sábado e um outro princípio, uma outra lei, a lei da vida. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte, nesse fato específico, nesse episódio, a vida era superior ao sábado. Ou seja, o princípio da vida ganhou proeminência. Então perceba que o princípio da vida sempre precisa estar em primeiro plano. Então vocês percebem que são fatos diferentes, mas o princípio da valorização da vida, ele é universal e imutável. Em nenhum momento da história nós vamos desvalorizar a vida, vamos banalizar a vida, porque a vida é um princípio que ela precisa ser preservada. Tá? Tópico de número 2, fundamentos da ética cristã. Qual é a base da nossa ética? Eu já disse, a base da nossa ética está nas Sagradas Escrituras. Agora o autor vai dar uma pincelada em todas as Sagradas Escrituras para mostrar para mim e para você que em todos os momentos das Sagradas Escrituras a Bíblia se fundamenta, os seus princípios são fundamentados em todos os momentos históricos das Sagradas Escrituras. E o primeiro momento que ele cita é o momento do Decálogo, ponto 1, o Decálogo. Todo mundo sabe o que é Decálogo aqui, são os 10 mandamentos, tá? Eu não vou discutir eles, o que eu quero discutir, o que eu quero que você entenda e leve para a classe de vocês será que os 10 mandamentos foi dado somente para Israel? Não, os 10 mandamentos é só para Israel. Será realmente?
que os 10 mandamentos foram dados só para Israel, querido, deixa eu dizer uma verdade para você de forma simples e objetiva, sem muito aprofundamento, mas acredite no que eu vou dizer para você. Os rabinos, eles ficam... Aonde foi dado os 10 mandamentos? No deserto. Perceba o que eu vou dizer agora. O deserto era a terra de ninguém. O deserto, ele simbolizava o mundo. Os rabinos vão dizer o seguinte, que quando o Eterno entregou os 10 mandamentos para Moisés, que era representante da nação de Israel, ele não estava dizendo que os 10 mandamentos pertenciam absolutamente a Israel. Israel seria simplesmente o país encarregado de divulgar aquilo que o Eterno deu. Mas os rabinos vão dizer que Deus deu os 10 mandamentos, a lei, no deserto, porque ele queria que a lei do Eterno fosse para toda a humanidade. É por isso eu volto a afirmar que o princípio das Sagradas Escrituras, ele não é de um país, ele não está em uma localidade específica, ele é universal. Por quê? Porque a lei foi dada no deserto, terra de ninguém. Foi um local aberto, foi entregue para a responsabilidade de divulgação era de Israel. Mas a lei é do Eterno e ela foi entregue para toda a humanidade, o alcance de todos os povos. Então é esse a ideia que eu queria trazer no ponto 1 sobre o Decálogo. Ponto 2, os profetas. É tão interessante que quando nós estudamos sobre os profetas, todos os profetas, eles têm um clamor. Qual é o clamor dos profetas? Um clamor social. Pode estudar os profetas, e eu tenho 13 aulas sobre os profetas menores. Inclusive, eu comecei o meu canal no YouTube falando sobre os profetas menores, né? Eu falei sobre todos os profetas menores. Mas é tão interessante que todos eles vão denunciar o quê? A mazela da sociedade. Eles vão denunciar o abuso de poder, o tráfico de crianças, o tráfico de pessoas, a má administração financeira. Ou seja, eles têm um clamor social. Por quê? Porque para os profetas, a vida em sociedade ou seja, a vida espiritual refletia na vida em sociedade. Ou seja, se eles estavam mal espiritual, é porque a vida deles social também estava mal. Para os profetas, isso era casamento, vida social e vida espiritual, ou seja, isso estava refletindo uma coisa na outra. Então por isso que os profetas, eles vão denunciar justamente isso, ou seja, a mazela espiritual estava sendo demonstrada na vida em sociedade. É claro que o oposto não é verdadeiro. Por exemplo, você pode ter uma ótima vida financeira, mas você pode estar péssimo espiritualmente. Tá? Você pode estar péssimo espiritualmente. Você não mede a vida pelas finanças. O que os profetas denunciavam era justamente o seguinte: se a tua vida espiritual ela é ruim, ela é baixa, é óbvio que a tua vida social ela vai estar ruim. E quando fala de vida social, é vida de relacionamento. Ou seja, você não respeita o próximo, você não ama o próximo, você não segue os princípios das Sagradas Escrituras. Então os profetas têm um clamor social, denúncia social. Ponto de número 3, os evangelhos. A mensagem dos evangelistas nos apresenta os princípios de Deus. E eles nos apresentam que os princípios de Deus não podem ser relativizados. O que é relativismo? Você está relativizando tudo. Tudo hoje é relativo. Ou seja, o conceito de certo e verdade não é absoluto. Ele é relativo. Ele depende de quem está falando, depende da onde está falando, ou seja, depende do modo e da circunstância, depende do lugar.
Ou seja, tudo é relativo, depende. Esse negócio de depende está destruindo a igreja, está destruindo a sociedade, porque não temos mais princípios absolutos. E os evangelhos vai justamente trabalhar nessa temática, que os evangelhos não relativiza nada. Tudo para eles era algo absoluto. Tudo para eles era algo absoluto. Nos evangelhos, o valor estava na palavra e não na cultura. Aprenda isso, querido. Leve para a classe de vocês. A valorização nos evangelhos não estava na cultura, mas no princípio da implantação do reino de Deus. Não importava em que cultura a pessoa estava inserida. O que importava eram os princípios do reino de Deus. Tá? No ponto 4, vai falar sobre as epístolas paulíneas e as epístolas gerais. Tá? Ou seja, fundamentos da ética cristã nas epístolas de Paulo e nas epístolas gerais. É tão interessante que tanto nas epístolas paulinas como nas epístolas gerais, tá? Os mais assuntos variados foram abordados. Foi abordado o relacionamento entre pai e filho, entre filho e pai, foi entre marido e mulher, foi falado sobre senhor, ou seja, o patrão e o empregado, foi falado sobre o problema do escravo, foi falado sobre dinheiro, sexualidade, foi falado sobre incesto, foi falado sobre sexo, fornicação, adultério, ou seja, falou sobre inimizade, sobre grupos, facções, ou seja, abrangeu inúmeros temas. Isso nos remete a quê, queridos? Que a nossa vida espiritual, ela precisa ser uma vida pautada dentro da sociedade, porque o que define você não é no culto à noite, no glória que você dá, na língua estranha que você dá no domingo à noite, mas é a sua prática na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no seu trabalho, na tua casa. É isso que define você. É isso que define você. Ou seja, nós somos reflexo da nossa espiritualidade. Então eu preciso refletir a minha espiritualidade dentro de uma sociedade caída. E é isso que a nossa lição vem fazer. Ela vem nos estimular a reafirmar os nossos verdadeiros valores espirituais. Queridos, tópico 3, chamados a viver eticamente. Ponto 1. Não cobiceis as coisas mal. Observe o que eu vou dizer agora. Observe que o pecado não está no verbo. Qual é o verbo? Cobiçar. E não cobiçarás. O verbo não está no pecado de cobiçar. O problema está naquilo que você cobiça. Pergunte para a sua classe, é pecado cobiçar? Eu tenho uma aula sobre isso, é muito interessante. É claro que não é pecado cobiçar, o problema é você cobiçar, e se cobiçar aqui, troca ele, porque cobiçar ficou meio chato, né? Ficou meio pejorativo, mas é desejar. O problema não é você desejar somente, o problema é você desejar o que é seu. O problema é quando você deseja aquilo que não é seu. Lá nos 10 mandamentos, não é que você não pode cobiçar, você pode cobiçar, mas o que você não pode é cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, as coisas que não é sua, que são dele, que não te pertencem. Aqui, você não pode cobiçar as coisas, que coisas? As coisas más. Você pode cobiçar coisas boas, é claro que você pode desejar ser um pregador, ser um crente verdadeiro, ser um fiel, ser um justo. Você não pode cobiçar a desonestidade, você não pode cobiçar aquele cara que dá o golpe nos outros e se dá bem, e você anda tudo certinho e se dá mal às vezes. É essa a ideia. O problema não está no verbo cobiçar, mas no que eu estou cobiçando. Coisas boas ou coisas ruins. É isso que você tem que levar para a classe de vocês. O problema não está em cobiçar, mas cobiçar o quê? Aquele cara que só tira, que sempre dá os canos nos outros e se dá bem, isso você não pode cobiçar. É essa a temática do nosso texto. Tá? Porque ele vai trabalhar, uma outra ideia que eu quero trabalhar aqui nesse ponto é o seguinte, que dentro das Sagradas Escrituras, o que vale é o sim ou não. Sim, sim ou não, não. O pastor disse é procedência maligna.
Uma outra coisa que eu quero trabalhar aqui também é a questão do prazer. Porque nesse ponto, nosso autor vai trabalhar a ideia do hedonismo. O que é hedonismo? Hedonismo é quando eu sinto prazer em alguma coisa. A vida, ela é pelo prazer. Ou seja, ela gira em torno do prazer. Deixa eu dizer uma verdade para vocês, tá? Biblicamente, tá? Nem tudo que é prazeroso é bom. O louco, Fábio? Verdade. Olha, eu falei, o louco, meu filho tem essa mania, né? Tudo que ele vai falar pra mim, fala, o louco, pai, né? É muita convivência, tá bom? Mas é interessante, nem tudo que é prazeroso é bíblico, é honesto. Tem coisas que não são prazerosas, mas é honesto, é justo, é bom e eu tenho que fazer. Então, cuidado. Eu só vou cobiçar aquilo que me dá prazer, negativo. Você tem que cobiçar aquilo que é justo, bom, aquilo que é bíblico. Ainda que é doloroso para você, faça. Ainda que não vai trazer satisfação total, faça. Faça, cumpra. Porque este é o nosso dever de viver uma vida ética, de viver princípios das Sagradas Escrituras. Ponto 2. Não vos torneis idólatras. Um dos conceitos, idólatra, vocês estão cansados de saber. Claro que nós não adoramos imagem, então isso anula isso daí, que nós não temos esse tipo de problema. Mas, entre várias coisas que nós aprendemos, idolatria é tudo aquilo que pode substituir o eterno. Aquilo que tira o eterno do trono. Ou seja, destronar Deus é uma forma de idolatria, pois o homem nunca ficará sem um governo e sem um governante. Ou seja, alguém tem que governar a minha vida, alguém tem que ser o meu senhor. Pode ser o dinheiro, pode ser mulher, pode ser o sexo, pode ser os prazeres dessa vida, pode ser o emprego, o trabalho excessivo, pode ser a ganância de ter sempre coisas a mais, pode ser qualquer outra coisa que substitua o eterno, vai ser chamado de idolatria. E esse pecado Deus abomina. Por quê? Porque o eterno não quer que nós colocamos um outro ser, uma outra coisa no lugar dele. Ele gosta de exclusividade, ele quer só para ele a nossa adoração. Então ele tem que ser o nosso centro, o nosso governo, o nosso guia, o nosso norte. Leva isso para a classe de vocês. O ponto 3 fala assim: não nos prostituamos. Tá? Ou seja, vai falar sobre a prostituição. E é tão interessante que quando nós lemos as obras da carne, a primeira, a cabeça de tudo é a imoralidade, é a prostituição. Mas é tão interessante que quando Paulo vai citar isso na nossa leitura bíblica em classe, que é 1 Coríntios capítulo 10, verso 8, ele está se referindo a um fato que já aconteceu com o povo de Israel. Ele diz, não vos tornei, não nos prostituamos, como eles se prostituíram. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ele estava relembrando um fato de que Deus disse para o povo de Israel não se misturar com as moabitas. E os homens foram lá e casaram com as filhas de Moabe, com as moabitas. E o que aconteceu? De lambuja, eles fizeram o que? Adoraram outros ídolos. O Eterno vai bater novamente nessa tecla, que quando nós nos prostituímos, quando nós desonramos o Eterno, automaticamente nós substituímos o Eterno. Sabe o que ele está querendo nos ensinar? Que o pecado da prostituição destrona o Eterno e coloca um outro ser, uma outra coisa no governo da minha e da tua vida. Ele vai nos informar que a prostituição, ela tem a capacidade de trazer
para a nossa vida um outro Deus que não é o próprio Deus. Então isso, querido, é gravíssimo. Por isso que o ponto 3 vai dizer, o tópico 3 diz assim, chamados a viver eticamente. Ou seja, eu preciso ter a consciência que tem um padrão para eu andar. E se eu me desvio desse padrão, eu não agrado aquele que me alistou para a guerra. E eu termino essa aula dizendo o seguinte, que a Bíblia possa ser a nossa única regra de fé e prática. Esse trimestre eu tenho certeza que vai ser um trimestre impactante. Um trimestre onde nós vamos reafirmar a nossa posição. E eu gostaria que vocês ficassem comigo até o final desse trimestre. Eu tenho certeza que nós vamos crescer ainda mais na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós tenhamos um trimestre abençoado, poderoso, em nome de Jesus. E até semana que vem, querendo Deus.